Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. O Vasco já está indo pela quarta vez reclamar de arbitragem junto à CBF. Vamos relembrar as outras três. A primeira foi Vasco 0, Santos 1. Um pênalti em Pedro Raul, porém já tinha tido mais dois lances que poderiam ser considerados pênalti, mas o do Pedro Raul foi aquele e que todo mundo viu que foi pênalti. O Vasco perdeu o jogo por 1-0. Se tivesse saído esse gol nesse pênalti, seria um empate. Provavelmente o Santos hoje teria só 19 pontos e não 21. O Vasco teria pelo menos 17 pontos. Então a distância já diminuía. Então a gente está falando aí de rebaixamento. A gente está falando de repente, ao final do campeonato, esses pontos fazerem bastante diferença por conta de erro de arbitragem. Bragantino 1, Vasco 1. O Vasco entrou com uma reclamação querendo explicações técnicas sobre alguns lances e decisões do Daronco. A gente que assistiu o jogo, a gente sabe que o Daronco atuou naquela partida com má vontade, querendo prejudicar o Vasco a todo custo, revertendo falta, dando cartão a 3x4. Então, e isso que eu falei lá anteriormente, isso irrita o jogador. Isso muda o psicológico do jogador. A gente que joga pelada, a gente sabe que quando a gente tem um árbitro que está induzindo ou está favorecendo o adversário, porra, isso mexe com o psicológico. Você fica pé da vida. É natural. E isso acaba mudando realmente o ritmo da partida, o ritmo do jogo, o ritmo psicológico do jogador. Então, tudo isso interfere. Então, a gente precisa pensar e lembrar sempre que uma partida de futebol, o juiz ele pode interferir de maneira que você nem consiga perceber. É invertendo falta, é picotando o jogo. E o Daronco, nesse jogo com o Bragantino, ele fez exatamente isso. Ele picotou o jogo inteiro. Ele atrapalhou demais o andamento da partida. Aí o Vasco fez a sua segunda reclamação no campeonato. A terceira foi no jogo da semana passada, um jogo que nós ganhamos de 1-0, mas teve excesso de cartões amarelos e um pênalti no Gabriel Peck, que todo mundo também concordou, a grande maioria concordou, mas apareceu um ou outro aí para dizer que o lance do puxão não interferiu, que o Peck chegou a chutar a bola, mas a gente vê claramente que o Peck chuta totalmente desequilibrado. O Peck perde aquele gol porque ele foi puxado. Porque se ele não é puxado, se ele tem total condição de dar o tapinha no canto, ele faria isso e o gol sairia. E a gente talvez não passasse, até que a gente não passou tanto sufoco nesse jogo, mas teve aquela falta do Hulk no final, aquela bola poderia ter entrado, tem aquela bola que o Hulk também chutou e que o Léo Jardim na lama fez a defesa, aquela bola poderia ter entrado. E se aquele jogo empata? Se aquele jogo empata, era menos 2 pontos que a gente teria. Então, tudo isso a gente precisa abrir o olho. O Vasco precisa ficar muito atento. O Santos está sendo protegido, porque é um campeonato voltado para o Pelé, é um campeonato que é agora o campeonato rei. Então, o Santos não pode cair esse ano. E aí, quem que está concorrendo com o Santos? Vasco, Curitiba, Bahia, América. Então, temos sim que ter muita atenção na arbitragem, principalmente. E esses 4 lances aí, esses 4 jogos, deixa claro que estamos sim sendo prejudicados. Quero acreditar que é ruindade, mas a cada dia que passa, eu estou começando a achar que a coisa está sendo feita realmente propositalmente para atrapalhar a nossa vida. Bom, dando sequência aqui, a gente tem também uma postagem do Emiliano. O Emiliano colocou hoje no seu Instagram o seguinte: orgulho desse grupo. Se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. Contra tudo. Vasco voltou. O melhor está por vir. Ele voltou ali, né? O português dele ainda não está afinado, mas isso deixa claro de que todo mundo internamente
sabe da obrigação de levar o Vasco adiante. Eu estou muito feliz com essa comissão técnica, não só com o Ramon. Ontem, na sua entrevista, o Ramon foi bem sereno, aliás, em todas as entrevistas, né? O Ramon geralmente é bem sereno. Ele falou, inclusive, ontem o seguinte: bom, a gente vai falar do Ramon daqui a pouco, mas voltando a falar do Emiliano, é um cara que tem uma mentalidade aberta, é um cara que tem uma visão de futebol mais moderna, e aí a modernidade do Emiliano, junto com a experiência do Ramon, não só em campo, mas como treinador. O Ramon é um dos grandes treinadores do River, o melhor treinador do River Plate. Conseguiu várias conquistas no River Plate, que não é qualquer time, é um dos melhores e os maiores times da Argentina. Então, a união da experiência do pai com a modernidade trazida pelo Emiliano tem feito esse Vasco evoluir de uma forma rápida. O Vasco jogou, como eu falei antes, jogou com 6 jogadores que chegaram na segunda metade dessa janela, gente. Então, é muita coisa. Então, acho que eles estão conseguindo mexer com o vestiário. Então, esse tipo de postagem, esse tipo de... Né, ele já está incorporando o espírito do Vasco, nessa coisa do contra tudo, contra todos. E não é levar isso para o lado ruim, é chegar a isso e jogar no campo. A gente tem um jogo importantíssimo contra o Bahia no domingo que vem, que é uma decisão de Copa do Mundo. A gente precisa ganhar esse jogo a todo custo. Então, a gente tem que, sim, ter esse sangue nos olhos, e eu tenho certeza que eles vão levar isso para o vestiário. O Verratti também fez aqui uma... A gente vai mostrar daqui a pouco, mas antes eu vou mostrar para vocês o que saiu hoje nas capas dos jornais sobre o jogo do Vasco. Então, a gente tem algumas manchetes aqui que saíram hoje, no meia hora. Vasco perde por 1-0, vergonha. Palmeiras perde posse de bola, Paulinho marca e o gol é anulado. O único jornal que eu acho que deu um destaque interessante foi o Meia Hora, tá? Porque o Globo botou um pedacinho lá embaixo no rodapé. Eu até entendo que geralmente o destaque é quando tem um jogo no Rio de Janeiro. Então, um jogo aqui no Engenhão, no Maracanã, é o destaque do jornal, é o jogo do Rio de Janeiro. Mas apareceu essa notinha de rodapé. Vasco reclama da arbitragem, derrota para Palmeiras. Não é Vasco reclama de derrota, reclama da arbitragem em derrota, não. Olha a colocação do Meia Hora. Vasco perde por 1-0, vergonha. Então dá para entender aqui que o Vasco foi roubado. No Globo, Vasco reclama da arbitragem em derrota para o Palmeiras. Parece que é mimimi. Parece que a gente está reclamando simplesmente e pronto. Cara, aí se fosse o Império do Mal, era foto, era metade do jornal, metade da capa estava tratando do assunto. Como é nosso, tá lá no rodapézinho lá, o destaque está lá o Botafogo, e aí vem um destaquezinho de rodapé, que é exatamente esse Vasco reclama da arbitragem em derrota para o Palmeiras. No dia, Vasco perde para o Palmeiras. Com derrota por 1-0, o Gigante da Colina segue 5 pontos no 16º colocado. Também não faz menção nenhuma de que a gente foi garfado. Simplesmente fala que o Vasco perdeu para o Palmeiras. Então, pelo menos aqui, não chamou a gente mimizento, que foi o que o Globo fez. O Globo está chamando a gente mimizento ali. No Extra, Vasco perde por 1-0 Palmeiras, a linha editorial é a mesma do Globo, então não poderia se esperar mais do Jornal Extra, então o Jornal Extra coloca apenas que a gente perdeu. E a tribuna de vitória, Vasco perde e fica na bronca com a arbitragem. Então já deu mais ou menos ali uma conotação, você vai lá no corpo do jornal, já vai encontrar alguma coisa falando que houve o erro de arbitragem. Mas ninguém crava, Aí eu só queria saber se fosse com o Império do Mal. Se fosse com os mulambos, cara, eu tenho certeza que estava uma grita geral. Não posso reclamar, porque hoje todos os canais de TV falaram da situação e todos estão dando razão ao Vasco. Mas, cara, jornal nenhum mencionou, com exceção lá do Meia Hora, que foi uma vergonha, né? Que foi uma verdadeira vergonha. Mas é o que a gente vai esperar. Foi o que falaram aí no chat. É esperar o quê? O Vasco sempre vai sofrer esse tipo de coisa. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E aí o nosso artilheiro também fez a sua postagem lá. Por uma decisão difícil de entender, ficamos de mãos vazias. Porém, lutaremos juntos até o fim para cumprir o objetivo. Cara, eu acho que esse é um dos caras que realmente que incorporou o espírito vascaíno.
É um cara que mais cedo ou mais tarde vai virar ídolo, eu tenho certeza. Se ele conseguir ficar mais tempo no Vasco, ele vai virar ídolo, porque o cara, além de jogar bem, ele tem um espírito realmente de vencedor. É um cara que realmente incorporou. Eu fiquei super feliz. Aliás, tem um vídeo no canal, quem quiser acompanhar, tem um vídeo no canal que eu falo da chegada dele aqui no Rio, que teve um vídeo lá da TV Argentina, que ele se despedindo da esposa, do filhinho dele e tal. E nesse vídeo eu comento como é dura a vida desses caras, porque a gente só vê esse lado glamuroso, esse lado do que o cara ganha muito, do que o cara tem muito dinheiro, mas esses caras às vezes abrem mão de muitas coisas para poder ter essa condição. Né? Muitas vezes o cara fica em hotel, a família fica no país de origem porque tem filho pequeno, não se adapta com facilidade, etc. E aí eu vi esse vídeo do Verratti e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Quem quiser, tá aí no canal, muito legal de ver, já tem mais de 25 mil visualizações, o vídeo ficou muito legal. E essa semana eu fiquei muito feliz porque o filhinho e a esposa dele vieram para o Brasil. Eu não sei se estão aqui definitivamente, mas aí ele postou nas redes sociais, ele recebendo o filho na van, provavelmente chegando do aeroporto. Porra, uma emoção muito grande dele receber o filho. Então, aí isso já dá uma tranquilidade, né? Porque o cara já está com a família por aqui. Não sei se é definitivamente aí, ou não. Espero que seja, porque o filhinho dele é pequeno, então não tem essas coisas de escola ainda e tal. Então, de repente, ele estava só arrumando as coisas aqui para a família vir. E parece que já veio. E isso dá uma tranquilidade, o cara fica mais feliz, fica mais leve, fica mais tranquilo para jogar. E, além de tudo, é um puta de um jogador, cara. O cara não perde uma jogada aérea, o cara faz um pivô, o cara tem um senso de colocação. O gol saiu, o gol do Paulinho, porra, pela insistência dele, que tu vê que ele ganha na cabeça, quase faz um golaço, já seria um golaço de cobertura, obviamente o vai anular também, mas já seria um golaço dele cobrindo o Everton, que saiu todo atabalhoado. Depois ele tocou ali para o meio da área, que gerou lá o corte do Richard Rios e acabou saindo o golaço do Paulinho. Então, ele sempre participa. No gol do Serginho ele participou, e nos últimos 2 gols quem fez foi ele. Quanto o Grêmio foi ele que fez, quanto o Bragantino foi ele que fez. Então, o cara, nos últimos 4 jogos, ele participou de todos os lances dos gols que o Vasco fez, inclusive do anulado. Então, ele participou de 100%, a participação dele é 100% dos gols que o Vasco fez desde que ele entrou no time. Então, um cara desse tem que ser muito, mas muito valorizado. Então, eu estou muito feliz com o nosso artilheiro. E o nosso treinador, Ramon Dias, ele, na entrevista que deu ontem, muito serena, muito tranquila. Aliás, é um padrão do Ramon, né? Você vê que ele não se altera, está sempre numa vibe legal. Então, 2 coisas que eu destaquei dessa entrevista dele, que é o importante é que a equipe está crescendo, e é uma verdade, né? A gente está vendo que a gente está ganhando o corpo, que a gente está ganhando o ritmo, que está ganhando entrosamento. Cara, mais uma vez, jogamos com 6 jogadores que chegaram na segunda janela. Porra, então, contra um time que está 3 anos formado já com o mesmo treinador. Então é mérito desse senhor e do filho dele. Os caras estão ajustando o time. Eu, particularmente, tenho muita confiança que, se nós não formos garfados, a gente vai sair por mérito. A gente vai sair jogando bola. Porque hoje o Vasco jogou contra o Grêmio de igual para igual e ganhou. Jogou contra o Bragantino, que está entre os 4 melhores times do campeonato, principalmente jogando na sua casa. Fizemos um jogo de igual para igual. Ganhamos do Atlético Mineiro. Por mais que o Atlético venha aí meio balançando um pouquinho na tabela, etc., mas é um excelente elenco. Nós ganhamos e ganhamos bem, ganhamos tranquilo. Eu estava no estádio e você vê no estádio, é diferente de você ver na televisão. No estádio você vê como a equipe está postada, como os jogadores vão se esquematizam taticamente, e o Vasco não deu susto no jogo contra o Atlético. O jogo foi muito tranquilo. O susto era maior por causa da chuva, né? Porque aí uma bola marota ali naquela lama poderia parar e sair um gol a qualquer momento, mas o jogo foi muito tranquilo. A gente dominou o jogo. E ontem a gente fez um bom jogo contra o Palmeiras. A gente, aí vai pegar as estatísticas, aparece lá 13 chutes do Palmeiras contra 4 do Vasco. Mas os 13 chutes do Palmeiras, apenas 5 foram no gol.
O Vasco, dos 4, 2 foram no gol. O Palmeiras só teve 5 chutes no gol dos 13, porque os caras chutavam na lua o tempo inteiro. Mas por que os caras chutavam na lua o tempo inteiro? Porque o Vasco estava com a defesa bem postada. Eles não conseguiam chegar na cara do Léo Jardim. As poucas oportunidades que eles tiveram, o Léo se saiu muito bem. Acho que ele poderia ter dado um passinho mais para a esquerda. Ele ficou preocupado em tomar o gol que ele tomou do Cruzeiro, que foi no ângulo direito, e ele acabou se posicionando mal. Mas a batida do Veiga foi muito, muito boa e forte. E ali, a distância, cara, estava muito próximo, né? Então, a velocidade da bola, o tempo de reação é quase nulo. Mas ele salvou o Vasco contra o Atlético Mineiro, fez boas defesas contra o Atlético Mineiro, fez boas defesas ontem também, as 2 ou 3 bolas que foram ao gol, ele defendeu bem, ele também não deu, e infelizmente na bola alta, ele está com essa dificuldade de bola alta. Ele geralmente nas bolas no chão ele sai bem, mas nas bolas altas ele tem essa dificuldade. E problema de reposição. Ele também tem uma dificuldade com reposição de bola, ele leva muito tempo para sair jogando, faz muita cera, às vezes desnecessária. Então, tem alguma coisa nele ainda para trabalhar. Mas a gente não pode reclamar, cara. A gente não pode reclamar. Na média dos goleiros que a gente teve no passado, porra, ele está muito acima dessa média e vem nos salvando. Eu ainda confio muito nele. E ele é patrimônio do Vasco, então fica nessa guerra de Ivan e ele. Dificilmente eu acho que vão botar o Ivan para jogar, se bem que ele já está com 2 amarelos, então a qualquer momento o Ivan vai entrar, não tem a menor dúvida, que até o terminar o campeonato o Ivan vai jogar, porque ele vai levar o 3º amarelo já. Mas ele não foi feliz no lance. O lance foi muito bem colocado, foi muito bem batido. Outro detalhe desse lance, que já começou a polêmica, que no lance que originou o lateral, teve um lateral, mas teve uma falta no PEC que não foi dada, aí foi dado o lateral, aí é batido o lateral e através do lateral gera aquela falta que acabou gerando o gol. Mas isso é outra polêmica. Bom, voltando a falar do Ramon. Então ele vem falando dessa crescente do time, e é uma verdade, ele falou na entrevista. E outra coisa que eu achei interessante, que ele falou que foi que jogamos contra o futuro campeão da América. Obviamente que ele valoriza o time do Palmeiras, até porque valorizando o time do Palmeiras, ele está valorizando o time do Vasco, porque a gente fez um jogo justo, um jogo muito bom contra o futuro campeão da América, mas eu concordo com ele. Eu acho que o Palmeiras vai levar essa Libertadores, porque, cara, você olha... Inter, Fluminense, pô, esquece, né? O Olímpia eu acho que não consegue ganhar do Flu. Então, o Bolívar acabou deixando, perdeu a grande oportunidade dele, que era ganhar lá em cima do Internacional. Então, a semifinal do lado de lá, fatalmente, vai ser Fluminense e Inter. E aqui, cara, o Palmeiras não tem adversário, né? O Palmeiras vai para essa final e provavelmente vai levar sim. Então, eu gostei muito dessa entrevista dele, muito serena, muito tranquila, e eles estão muito confiantes, cara. Isso é que me deixa também muito confiante, porque eles estão muito confiantes que o Vasco vai sair dessa, e eu confio no Ramon Dias, eu acho que a gente vai sair dessa sim. É muito de te ouvir. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário, a compartilhar, a marcar lá o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. E convidar vocês também a se inscrever no canal Podcast Cruz Maltino. Eu vou estar lá todo final de semana, domingo às 8 da noite e segunda-feira, numa live que eles fazem diariamente. A live que eles fazem lá é sempre ao meio-dia no Almoça Vasco e a live raiz às 18 horas. Porém, eu não consigo estar toda semana em função do meu trabalho, mas no final de semana e na segunda-feira, que é a minha folga, eu vou estar sempre presente e convido vocês a assistir, a participar e ir lá, dar um like, dar uma moral para o canal deles também, assim como vocês têm dado aqui para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.